E aí, galera, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Fazer aquele stories, né? Maroto. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Em instantes a gente começa, tá, galera? Só dá um tempinho aí para mais pessoas entrarem. Bom, vou dar aí mais 2 minutinhos só e a gente começa, tá? Oi, Jorge, vai sim, tá? Não foi criado ainda. A gente está dando um tempinho para mais pessoas entrarem nos cursos, né? Mas vai ser criado sim, tá? Pode ficar tranquilo. Vão ter três grupos principais, né? Vai ter um grupo só da mentoria, só para quem estiver na mentoria. Vai ter o grupo do MED-P, meu escritório de hidráulicas de projeto. Vai ter um grupo para o MED-G, meu escritório de hidráulica de gestão. Quem estiver na mentoria vai estar em todos os grupos. Quem estiver no combo dos grupos vai estar nos grupos MED-P e MED-G. E quem só tiver comprado um curso vai estar no respectivo grupo daquele curso. Mais um minutinho só para a gente começar. Boa noite, André. Boa noite a todos. Vamos lá, turma, vamos começar. Hoje a gente vai ter uma aula sobre proposta. O nome da aula é Criando uma Proposta Irresistível, ou se você preferir, como criar uma proposta de valor. Tá? Primeiro eu queria um pouco da interação de vocês aí no chat, para falar em como vocês apresentam as propostas hoje. Acredito que muitos aqui trabalham, né, com projetos, então, quando um cliente chega para vocês pedindo ali um orçamento, querendo saber, né, o preço, né, como é que funciona o seu serviço, como que você faz? Você manda por e-mail, você manda pelo WhatsApp mesmo, você faz uma apresentação, apresenta ali para ele. Como que funciona aí hoje para vocês? Mandem aí no chat. Rodrigo, prepara a proposta e manda em PDF pelo WhatsApp. Sei que está errado. É verdade. André também. Geralmente faço a proposta e mando por WhatsApp. Você faz ali no Word mesmo e manda o PDF, André? LGA Engenharia, tento sempre preparar e apresentar a proposta. Boa. Canva e gera PDF. Boa. Canva é legal, eu uso Canva também. É, Canva. Wesley manda em vídeo a apresentação. É uma boa também, o vídeo. Você grava o vídeo e manda para a pessoa assistir, é isso? Bruno Penha, faça a proposta no Canva e envie o PDF no WhatsApp. Eric, prepara a proposta e manda em PDF. Se for para cliente geral, sem detalhamento. Se for para empresa, com detalhamento.
Interessante. Você meio que oculta a parte mais técnica ali da proposta, se for um cliente geral, é isso? Entendi. Interessante, legal. Mais alguém quer falar como que você faz a proposta hoje? Eu vou mostrar, antes da gente começar a aula de fato, como que eu fazia as propostas lá em 2019. Em 2019 eu já estava trabalhando com projetos, aí eu já fazia aí algumas propostas. Vou mostrar para vocês como que era isso, né? Ó, então eu fazia no Wordzão mesmo, e aqui eu descrevia, né, o objeto da proposta. Vocês vão ver que era uma casa pequena, 100 metros quadrados essa casa aqui, proposta elaborada com base no croquis. Aí a descrição dos serviços, né? Projeto arquitetônico. Olha só o tanto de coisas que eu fazia. Ó. Estudo do terreno, estudo solar, conforto ambiental, plantas, atendendo às necessidades do cliente, preferências, levantamento de materiais, cara, até tijolos e telha. Eu nem lembrava disso aqui, para ser sincero. Desenhos e detalhamentos, planta baixa, planta de cobertura, ART, claro, né? Plotagem do projeto, 3 cópias, projeto estrutural também. Aí aqui já entrava o BIM, né? Nossa, que legal, faz em BIM e tudo mais. Cálculo completo, levantamento de material, desenhos, especificações, né? Tudo que precisa mesmo. RT do CREA também. Hidrossanitário, né? Cálculo de demanda de consumo, cálculo de vazão pluviométrica, dimensionamento, levantamento, desenho, desenvolvimento, plotagem dos projetos, até imprimir o projeto pro cara. E aí, projeto elétrico também, né? Fazia tudo, né? Deu 4 projetos aqui, caramba. Aí aqui chegando no valor, eu vou até ficar com um pouco de vergonha, mas dei um desconto, tá? Porque é lá em 2019 e vocês sabem, né? Olha só, o valor total dos 3 projetos, R$ 1.950. Isso aqui hoje daria, acho que daria menos de R$ 3.000, né? Para 4 projetos é um absurdo, né? Hoje eu vejo bem isso. E eu acho que está muito abaixo da média, muito abaixo. E esse projeto aqui eu lembro que eu fechei ele, né? Deu certo, né? Também desse preço, né? Quase de graça o projeto, mas a gente quando fecha um projeto desse tipo, né, muito barato, a gente fica com a ilusão que a gente está no caminho certo, né? Porque a sensação do cliente receber a sua proposta e aceitar essa proposta é muito boa, a sensação é boa. E apesar de estar sendo cobrado um valor ali completamente injusto e até de certa forma um valor que representa uma, eu digo assim, uma prostituição da classe, né? Um engenheiro cobrar R$ 2.000 por 4 projetos, né? De cálculo, né? Engenharia, arquitetura, é realmente um absurdo. Bom, pelo menos ninguém me denunciou por isso e eu pude aprender com os erros e hoje a gente está aqui. E eu vou mostrar hoje como foi essa evolução, né? Como que eu passei desse tipo de proposta aí para a apresentação que eu vou mostrar para vocês. A gente tem algumas estratégias, tá, para fazer a proposta e essas estratégias começam no momento que o cliente aparece para você. Então, existem várias maneiras do cliente chegar até nós. Pode ser uma indicação, pode ser uma rede social, um site, uma pesquisa Google, um tráfego pago que você fez e o lead virou cliente. E aí, existe aqui essas estratégias antes da proposta, que são o pré-briefing, a personalização e saber com quem você vai falar. Como que isso é feito, né? Hoje eu tenho um formulário, eu vou mostrar para vocês um formulário de pré-briefing. Então, toda vez que o cliente chega para mim, ele pergunta, como que funciona, fazer um projeto com você, cria um orçamento e tal. E aí eu falo, olha, para a gente fazer esse orçamento, eu vou precisar dar uma olhada no projeto arquitetônico, né, nas suas plantas baixas aí, e eu vou precisar que você responda um formulário para mim. E aí eu explico, olha, esse formulário tem várias questões ali para me ajudar a entender o que você precisa, né, os sistemas que vai ter na casa e tudo mais. E na realidade, esse formulário ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é esse mesmo, é ajudar na precificação do projeto, então preciso saber se vai ter água quente, se vai ter uma recirculação, se vai ter um sistema de reuso, um sistema de tratamento, e sabendo disso eu consigo precificar direitinho. Mas tem um outro objetivo, que é o de sondar as dores do cliente. Para fazer isso, o ideal, na verdade, seria em uma reunião, seria conversando com ele ali no tete a tete. E antigamente, né, quando eu comecei a
trazer esse método para dentro do escritório, eu fazia a reunião. Por que eu não faço hoje? Porque eu não tenho tanto tempo assim mais. Quando eu posso, eu ainda faço, mas no nosso processo já ficou meio que pré-definido que a gente faz esse formulário. Eu vou mostrar ele para vocês, porque ele vai ser de grande ajuda para a gente identificar as dores do cliente, né? O que ele precisa de fato no projeto. Deixa eu encontrar aqui onde é que eu coloquei este formulário. Está aqui. Aqui. Então é um formulário bem simples, turma. Um formulário do Google mesmo. E aí ele vai respondendo. Nome, como gostaria de ser chamado, profissão. Aqui é uma parte importante, ó, da investigação. Quem é a pessoa responsável pela decisão da contratação do projeto? Isso aqui é uma coisa que o meu pai me ensinou. Leonardo, fala com o dono dos bois, não fala com ajudante, não fala com empregado, fala com quem manda. E é isso. Isso aqui é muito importante, porque não tem nada pior do que você fazer tudo isso daqui, preparar sua proposta, apresentar, ficar ali meia hora, 40 minutos conversando, e aí no final o cara vira e fala para você: legal, mas eu preciso ver com a minha esposa agora. Legal, mas eu preciso ver com o meu sócio. Se isso acontecer, as suas chances de fechar o projeto, elas despencam muito, porque todo o seu empenho ali na apresentação da proposta, tudo que você fez ali para mostrar o valor para o seu cliente, ele não vai conseguir replicar isso para essa outra pessoa que toma a decisão. Então eu pergunto isso daqui justamente para que, se tiver essa segunda pessoa, eu deixo bem claro: olha, fulano tem que participar da reunião também. E aí, se por acaso o cara me chega sozinho na reunião, eu cancelo a reunião. Eu falo: olha, vamos marcar outro dia. Claro, com muita educação, né? Vamos marcar outro dia para a pessoa participar junto também, é muito importante isso. Então, eu deixo isso claro. E isso você já pode perguntar no momento que ela te aborda. Ela pergunta para você: como que funciona aí o seu projeto? Aí você explica e fala: esse projeto seu é para quê? Você está fazendo uma casa? Você está construindo para vender? Se for construtor, né, construtora que está fazendo essa casa para venda, é provável que tenha um sócio, pode ser que tenha um sócio. Aí você já pergunta: você tem sócio aí para fazer essa obra? Tem alguém que participa aí com você? E aí você já descobre se precisa chamar essa outra pessoa para a reunião também. E quando é uma casa para a pessoa morar, provável que vai ter ali o marido ou a esposa, né, para dividir ali essa decisão. Então você também já consegue sondar dessa forma. Aqui eu gosto de perguntar de onde que esse cliente saiu, né, se ele veio do Instagram, do YouTube. Já pego o celular, né, vejo onde é que vai ser a obra, aqui, ó. A obra trata do quê? Futuro lar, casa para venda. Aqui eu peço para ele comentar um pouco sobre a obra. E isso tudo aqui, o ideal é que você converse com ele numa reunião, para ir coletando esses dados, né? Alguns dados aqui são importantes para mim precificar, para eu precificar, e outros dados aqui eu vou começar a sondar a dor desse cliente. Essa questão que é importante, é interessante. O que você mais preza no resultado final de um projeto? Se o cara prefere colocar aqui economia de materiais do que instalações de qualidade, eu já tenho uma noção aí do que ele está buscando. Talvez ele não seja o cliente ideal para a gente, talvez ele está buscando só preço. E aqui também, de novo, o que você mais preza na hora de contratar um projeto? Se o cara prefere pôr o custo do projeto ao invés de qualidade técnica ou até qualidade representativa, eu também já entendo que esse cara talvez não seja um cliente para mim. E aqui é que entra a parte principal da investigação da dor desse cara. Você já vivenciou ou conhece alguém que já passou por algum desses problemas? Então aqui eu listo os principais que a gente tem dentro do hidrossanitário, né, e aí ele vai marcar esses problemas aqui. E em uma reunião, é ainda melhor você perguntar, porque aí você deixa o cara falar. Tem gente que gosta de falar e acaba empolgando, e você percebe exatamente que aquilo realmente é uma dor para ele. Então tem cliente que começa a falar de mau cheiro, por exemplo: nossa, Léo, eu tinha uma casa que ninguém aguentava ficar na lavanderia, porque ficava o dia inteiro aquele cheiro de carniça e tal. Esse cara aí já me revelou a dor dele, né? E aí eu vou usar isso a meu favor na hora de fazer a proposta. Marcos, esse questionário estará no material do curso? Vai sim, esse questionário está incluso nos materiais, tá? Aqui eu pergunto: por qual motivo você nos procurou para desenvolver esse projeto? Então, essas perguntas no formulário, é claro que nem todas vão se encaixar na hora da conversa, mas você tem que tentar
seguir a conversa na reunião de uma forma mais natural, nessa reunião de pré-briefing. Então, você fala, mas como que você encontrou a gente? Você acha que esses problemas que você listou aqui, por que acontece? O legal é você tentar fazer com que o cliente te diga a solução. É claro que você sabe a solução, mas se você faz o cliente descobrir e te dizer a solução, é como se a ideia que você está oferecendo para ele viesse dele. Então, isso vai facilitar o fechamento depois. Então, se ele começa a falar, não sei lá, porque não teve um projeto, acho que o projeto foi mal feito, a execução foi de qualquer jeito, aí você emenda. Tá, mas você acha que então um projeto decente teria te livrado desse problema aí? Acho que sim. Então, aí você já começa a fazer essa estratégia. Inclusive, essa estratégia, ela vem de um livro, que eu vou recomendar ele para vocês aqui. Esse livro se chama Spin Selling. Alguém já ouviu falar desse livro? É esse aqui, ó. Livro muito bom, tá? E eu acho que ele é baratinho também, não é caro não. R$ 60, 55, bem baratinho e um excelente livro. É um dos poucos livros que eu recomendo aí na área de vendas, tá? Vamos seguir mais algumas perguntas. Ó, eu falo sobre o prazo de entrega, falo sobre aprovação em órgãos legais, pergunto sobre estrutural, sobre arquitetônico, softwares que foram usados, isso aqui é importante para mim, a precificação. Esse livro fica na mesa do meu sócio. É muito bom esse livro, viu? Mas tem que ler, hein? Não é só para ficar na mesa. Aqui a válvula ou caixa na bacia sanitária. Né? Aqui essas outras perguntas vão ser todas para precificação. Né? Eu preciso de muitos dados aqui. Tudo que ele me fala aqui eu entendo como relevante na hora de precificar. Vai mudar um pouco o valor do projeto. Então tem esse questionário com esses dois objetivos, precificação e investigação. Eu não li ainda, mas ele sim, pois ele que geralmente faz essas reuniões de apresentação. Então ele já deve fazer umas reuniões boas, já deve ter essa expertise, né? Bom, então a gente tem essa etapa que é importantíssima, e aí você vai usar essas informações para personalizar ao máximo a apresentação que você vai fazer para ele, focando na dor que ele te mostrar, né? E o que eu falei antes, saiba com quem você deve fazer essa apresentação. Se você faz com um cara que não resolve nada, não adianta. Depois a gente tem, durante a elaboração da proposta, o uso de elementos e estratégias, promessas, dores, benefícios, prova social, garantias, urgência e outras que a gente vai ver já já. E na hora de dar o preço, você antes precisa construir o valor, são coisas diferentes. Se o cliente percebe que o valor é muito alto, o preço vai ser mais fácil de aceitar, tá? Independente do valor que você colocar lá, né, em reais. Então, você deve, ao longo da sua proposta, fazer com que na cabeça do cliente o projeto seja muito caro. E aí, quando você mostrar o preço de fato, ele já vai ter essa aceitação de uma maneira mais tranquila. Vamos destrinchar, então, aqui essa primeira etapa que eu falei sobre a investigação. Então, o cliente chegou para você, falou, olha, eu estou precisando de um projeto, queria saber como que funciona para fazer com vocês e tal. Aí você já vai falar de cara, olha, para a gente fazer um orçamento, eu preciso antes fazer uma reunião com você, uma reunião rápida para a gente conversar, para eu entender melhor o que é que você precisa. Explica a necessidade de uma reunião preliminar. Na hora você também já vai determinar com quem falar. É aquela pergunta, né, que facilita muito. Essa obra que você está fazendo é o quê? É uma casa para vender? É uma casa para você morar? E aí você já sonda se tem um sócio ou se tem um cônjuge ali que participa dessa decisão. Você dá algumas opções de data e hora. Isso aqui é uma estratégia bem simples para você conseguir marcar as coisas com mais facilidade. Então, em vez de você falar que dia que você pode, você já fala, olha, eu tenho horário terça-feira entre as 8 e 9 da manhã ou entre 2 e 3 da tarde. Qual que você prefere? Aí, se ele conseguir em um desses horários, você já marca. Se não, você dá mais duas opções até marcar. É importante ser pontual, né? Isso aqui nem precisaria falar, né? Se portar bem, mostrar profissionalismo e organização, mesmo que não seja uma reunião presencial, mesmo que você não esteja olhando para o cara, né, de frente para frente, mesmo que seja online.
Parece que a tela tá meio cortada. Tá cortada aí para vocês? A tela aqui? Parece que não tá dando para ler, né? Deixa eu ver. Ah, na verdade é o texto que ficou para cá. Deixa eu ajustar isso aqui. O outro aqui também. Pronto. Voltando. Quem sabe faz ao vivo. Então, pontualidade e se portar, né, da melhor maneira possível é importante. Esse primeiro contato, né, é o que vai criar a primeira impressão. Então, lembre-se sempre disso. Mesmo que não seja uma reunião pessoal com alguém da sua cidade, mesmo que seja online. Então, por exemplo, igual vocês estão vendo a minha câmera, e no fundo tá todo borrado, né? Por que que tá borrado? Porque tá meio bagunçado, eu não quero que vocês vejam a minha bagunça. Se você for fazer uma reunião com um cliente, não pode ter bagunça nenhuma atrás. Tem um fundo simples, não precisa ter nada bem elaborado, não precisa ser igual aqueles youtubers que tem uma prateleira atrás com um monte de livro, um monte de coisa, também não precisa, pode ser bem simples, um fundo, né, de uma cor só ali, já basta, tá? Iniciou a reunião, aí tem uma estratégia importante também. Você estabelece que nesse momento é você quem vai fazer as perguntas, porque nessa primeira reunião o cliente ele está curioso, ele quer saber das coisas também, né? Ele está querendo fazer um projeto e ele te procurou, aceitou fazer essa reunião com você, então vai querer sair te perguntando um monte de coisa. Então, se você deixar ele falar, se deixar ele com o poder da palavra, às vezes a reunião vai embora e você não pergunta tudo que você quer. Então, você já estabelece as regras desde o começo. Olha, fulano, eu te pedi para a gente fazer esse encontro, essa reunião, porque para a gente fazer o orçamento do seu projeto, eu preciso te fazer uma série de perguntas, tá? Então, eu vou começar agora com algumas perguntas, você vai me respondendo e a gente vai conversando, pode ser? Pode, beleza. É isso aí já vai te dar essa autoridade e você estabelece essa ordem aí da reunião. E aí fazer as perguntas estratégicas, né? Mais ou menos aquelas que eu mostrei lá no formulário. Faça as perguntas de modo a descobrir qual é a dor desse cliente, por que, que ele quer fazer esse projeto, o que, que esse projeto pode trazer de benefício para ele, para a obra dele. E aí você pergunte e ouça as respostas com cuidado, né? Deixa o cara falar, principalmente quando ele for falar das dores, né? Dos problemas que ele quer evitar no projeto e na obra, principalmente, né? Aí no final, a hora que você terminou de fazer as suas perguntas, né, pegou todas as informações que você precisava, aí você fala, não, é isso aí, agora eu já tenho tudo que eu preciso aqui para fazer a proposta para você. Você ficou com alguma dúvida? O que você quer perguntar? Aí sim, se ele quiser perguntar, ele pergunta e você responde. Agende a reunião, que ficou errado, agende a reunião de apresentação da proposta. Que você já aproveita, fala, olha, aqui agora eu já tenho os dados que eu preciso, vamos marcar a reunião para eu te apresentar a proposta mesmo agora? Aí você marca com aquela mesma estratégia, né, dos horários e tal, estabelecendo as regras também da apresentação da proposta. Então, só recapitulando, fulano, agora a gente vai fazer a proposta nesse tal dia, é importante que você leve o ciclano, né, o seu esposo, a sua esposa, o seu sócio, importante que eles estejam todos aí para a gente fazer essa apresentação, vai durar meia hora, 40 minutos, você fala mais ou menos o tempo, né, e já deixa claro, porque você não pode deixar o cara achando que a reunião vai durar 20 minutos, e aí deu 25, 30 minutos, você ainda está falando, e aí o cara começa a olhar no relógio, né, perde toda a atenção, perde todo o foco. Então já deixa claro que você precisa daquele tempo para fazer a reunião, tá? E agora vamos falar sobre a elaboração da proposta. Os elementos que você vai colocar ali dentro da sua apresentação, que são importantes, não vão assegurar o fechamento, né, não tem mágica aqui, mas eles vão aumentar muito as suas chances de fechar com o cliente. Primeiro, trazer uma promessa relacionada ao que o cliente quer e precisa, geralmente relacionado com aquela dor que você descobriu dele, né? Então, vamos para o exemplo do mau cheiro. Você pode colocar lá no início da sua apresentação, olha, eu te prometo que se a gente fizer esse projeto seu, não vai ter nada de mau cheiro em canto nenhum da sua casa. A não ser quando aquele seu cunhado folgado for lá na feijoada, né, do fim de semana. Aí não tem como, né?
Mas vocês entenderam, você vai colocar uma promessa ali, porque a promessa, ela já te dá, assim, ela já é uma maneira de você meio que tranquilizar o cliente do que ele pode esperar do seu trabalho, do seu projeto. Tá? Visual agradável é muito importante, então vocês até comentaram que usam Canva, eu gosto muito do Canva, porque você consegue pegar várias imagens, consegue montar uma apresentação bem bacana lá, e é bem útil, né? Bem útil mesmo. Foco na dor, muito foco na dor. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão ver que a gente traz bastante imagens e elementos ali para gerar essa conexão com os problemas da construção civil, no meu caso relacionado a hidrossanitário. Tem alguém que faz aqui outros tipos de projeto também, estrutural, elétrico, arquitetônico? Adson faz, Wesley faz elétrico, Eric faz estrutural. Todo projeto vai ter alguma coisa ali para você colocar de dor, tá? Elétrico, o que pode dar de problema de elétrico aí, pessoal? Sei lá, o cara tomar um choque ou ficar caindo a fase lá. Se for estrutural, trinca, rachadura, a casa pode até desabar, dependendo, né? Então, o que não falta é problema. A gente vive num mercado que carece muito de qualidade na construção, de modo geral, tá? Isso é em todas as áreas. Aí você traz, né, elementos personalizados, então você foca na dor e principalmente no que ele te falou na reunião. Talvez ele não falou só do mau cheiro, talvez ele falou de outras coisas ali, retrabalho na obra, por exemplo, ou listas de materiais que não batem, né? Construtora sofre muito com lista de material imprecisa. E aí você pode trazer essas coisas, esses elementos aí. Benefícios emocionais intangíveis, então o projeto, o foco dele é eliminar esses problemas, mas também ele traz outros benefícios. Um projeto arquitetônico, por exemplo, quando é bem feito, ele vai ser personalizado de forma que a pessoa se sinta melhor em casa, né? Tem ali o cantinho dela. Eu estudei muito já sobre projeto arquitetônico, então eu sei um pouco disso. Mas todos os outros também. O estrutural vai te trazer segurança. Segurança é um benefício emocional intangível. É uma coisa que você não consegue ver, não consegue sentir, mas está ali, né? Você sabe que existe. Que mais? Gerar autoridade e mostrar confiança. Isso aqui é feito de várias formas, então eu vou mostrar com exemplos que é melhor. Gerar desejo, também vou mostrar melhor com os exemplos. Mostrar o seu portfólio com os seus melhores projetos, então mostrar o seu trabalho é importante. Provas sociais, talvez isso aqui é o campeão, é o que não pode faltar no seu projeto, aliás, na sua proposta. E aí, se você não tem provas sociais, se você não tem depoimentos de cliente, você tem que ir atrás, tá? O quanto antes. Tem cliente que não gosta de mandar depoimento, mas você pode perguntar até para parceiros seus. Não precisa ser obrigatoriamente de clientes. De clientes é melhor, mas se você não tem, pergunta aí para o seu sócio, alguém que já trabalhou com você, o que, que ele acha do seu trabalho, né? Fala que você quer fazer um depoimento, quer colocar um depoimento. Esse cara, se for seu amigo, ele vai te ajudar. E você coloca o depoimento na proposta. Deixar o processo claro, isso aqui mostra profissionalismo, então, isso a gente vai falar muito no MEDG, no meu escritório de hidráulico, na parte da gestão. Tem que ter processo. O seu processo de projeto, ele deve ser mostrado para o cliente, para ele entender o passo a passo. Isso vai te evitar muita dor de cabeça, dependendo da situação, porque se o seu cliente não sabe como que é o passo a passo do projeto, às vezes você está ali esperando um documento dele e ele acha que você está terminando já. Ele já te pede, tá pronto o projeto? Ele falou, não, você ficou de me mandar isso aqui e não mandou. Ah, é mesmo, achei que não precisava mais. Então, essas confusões você não pode deixar acontecer. Então, tem que ter o processo. E na proposta, você deixa o processo claro. Olha, nosso passo a passo é esse aqui. Para a gente começar essa etapa, você vai precisar me mandar isso, aquilo outro. E isso já deixa você com a cara mais profissional perante o cliente. Ele vai ver que, nossa, o cara, ele realmente é um profissional dedicado e tudo mais. Então, na cabeça dele é isso. Deixar claro também o escopo, o que, que você vai fazer, o que, que você considerou ali naquele projeto para chegar nos valores, itens inclusos, itens não inclusos. A famosa jornada do cliente, é isso aí.
ancorar o preço, aquilo que eu falei, né? O valor ele tem que começar a ser percebido durante a proposta. Então, você vai ancorando o preço para criar a expectativa de que o valor do projeto vai ser muito alto. Então, ao longo da proposta, o cara vai pensar, caramba, olha o tanto de coisa que esse cara faz, o trabalho dele é diferenciado mesmo. Quanto será que ele vai cobrar nisso aí? Vai ser caro demais, será que eu vou conseguir pagar? Então, na cabeça dele, o valor já vai ser alto, e aí o seu preço vai ser condizente e aceitável para ele. Dar a opção de pelo menos 3 pacotes de produtos e subprodutos. Produto e subproduto também é uma aula legal lá do curso. E aí é muito bom você poder dar liberdade de escolha para o seu cliente, principalmente em relação aos valores. Então, isso já ajuda até você quebrar uma objeção de preço. O cara fala, mas está caro. Então pega esse pacote aqui, que é o mais barato. Então você dá essa liberdade, né? Eu sempre coloco 3 opções de valores. E aí, para me ajudar nisso, eu tenho os meus subprodutos do hidrossanitário. Por quê? Porque eu só faço hidrossanitário, né? Então, se você faz, por exemplo, hidrossanitário elétrico e estrutural, você pode montar pacotes ali, mudando, né? Olha, se for só elétrico, esse valor, se for elétrico, hidrossanitário, esse valor. Então, no mínimo isso. Mas eu acho que é muito legal ter os subprodutos. O que, que são os subprodutos? Pode ser um memorial descritivo, pode ser um modelo 3D, pode ser um caderno de recomendação técnica, pode ser um caderno de uso e manutenção, pode ser uma planilha de materiais. Então, são coisas que derivam do produto principal, que é o projeto. E aí você, baseado nisso, você monta esses pacotes e dá essas opções para ele. E aí tem uma dica legal, que é mostrar os pacotes de valor mais alto primeiro e depois os mais baixos. Isso aí é uma estratégia parecida com o que um supermercado faz quando você olha o preço ali, está R$10,99 ao invés de R$11, né? É mais ou menos isso. Garantia é uma ferramenta poderosa também, se você utilizar, e aí tem várias formas de você propor uma garantia nos seus projetos. Por exemplo, olha, vai fazer o hidrossanitário aqui e tal. Se você executar o nosso projeto exatamente igual está aqui especificado e ter algum problema, eu devolvo o dinheiro do seu projeto. Isso aí pode parecer arriscado, né? Mas você precisa vincular uma condição dessas, aliás, você precisa vincular uma garantia dessas a uma condição, que é o quê? Olha, mas isso tem que me filmar e tirar foto de tudo. Tudo que você for fazer na obra, você tem que filmar direitinho ali, senão essa garantia não vale nada, né? Obviamente, né? Porque depois se der algum problema, precisa saber de quem foi a culpa. E para dar uma garantia dessa, você tem que ter peito também, né? Tem que ter certeza ali que está tudo certo. Mas existem outras formas de garantia. Você pode associar a garantia, por exemplo, a algo mais simples, como, por exemplo, uma compatibilização. Olha, eu vou te entregar o projeto aqui e não vai ter nenhuma interferência com a estrutura. Se tiver, você aciona a garantia e eu te devolvo o seu dinheiro aí. Outra garantia meio arriscada, né? Mas se você tiver confiança aí no seu processo e rodar o Clash Detection ali pelo menos umas 3 vezes, você pode dar essa garantia. Né? Então, a garantia é uma ferramenta poderosa, mas ela também não é obrigatória, né? Tudo isso daqui você pode inserir na sua proposta. Pode tirar uma coisa ou outra, né? Não tem problema, mas entenda que tudo isso aqui pode ajudar a fechar mais projetos. E aí, no final da apresentação, a gente tem o que você chama de CTA, Call to Action, para você tentar fechar o projeto ali no final da apresentação, ou pelo menos conseguir um próximo compromisso com o cliente. Eu vou explicar melhor sobre isso já já. Só tomar uma aguinha aqui. E agora eu vou mostrar para vocês uma proposta nossa, tá? Proposta que a gente fez. Recente até. Cadê você? Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Estão vendo a tela aí, né? Bom, isso aqui é no Canva, tá? Que eu uso.
E essa é uma proposta real, nossa, eu só tirei o nome aqui do cliente para vocês verem. Então, isso aqui é basicamente uma capa, né? E aqui eu começo com essa pergunta: o que esperar de um projeto? Isso aqui é um link que eu uso para já puxar um assunto com o cliente em relação ao formulário, ou no caso de vocês, em relação à reunião preliminar. Então, fulano, o que você espera desse projeto? A gente conversou aquele dia, né? Eu vi que você tem tal preocupação, eu vi que você já passou por X coisas aí durante obras e tal. Então, eu entendi que você espera isso, e isso é aquilo do projeto, não é? Aí você deixa o cara falar, é isso mesmo, o projeto tem que ser assim. Tá? Depois, você traz aí a promessa, né? Então, aqui no meu caso, aqui é uma promessa meio genérica, mas só para vocês entenderem, ó, eu te prometo que entregar soluções eficientes, inovadoras, tecnicamente adequadas e que trarão resultados positivos para a obra e para o bem-estar de nossos clientes. E que nem eu falei, você pode personalizar essa promessa aqui para cada cliente de acordo com a dor dele. Aqui eu começo já a falar das dores. No caso, eu coloquei resultados que não entregamos. Então, isso aqui vai muito de encontro a dores de obra, tá? Dores de obra. Isso aqui já é dores da casa pronta, né? Mau cheiro, falta de pressão, entupimento, vazamento. Você pode focar em um só. É interessante você focar em um só, naquele que você sentiu que é o mais preocupante para ele, mas pode citar os outros também. Talvez tem coisa que ele não sabe que pode acontecer, né? E, nossa, ou talvez não lembre, nossa, eu morei numa casa que uma vez tinha isso e tal. Outros itens aqui, né? Esses itens aqui eu sempre mostro, porque isso aqui é risco à integridade física ou risco ao próprio imóvel também, né? Problemas mais sérios, digamos assim. Aqui eu mostro que essas coisas realmente acontecem, né? Através de notícias, de tragédias até, né? Que já aconteceram por aí. E aqui agora eu vou falar que, para mim, né, nos meus projetos, isso não vai acontecer com ele. Então, por que essas coisas acontecerão? O projeto pode ser culpado, tá? Aqui eu faço um comparativo, olha, todos esses projetos do lado esquerdo aqui, ó, eles têm erros. E aí eu mostro os nossos, né? E explico qual que é o erro e o que a gente deveria fazer para ficar correto, tá? Então, eu vou falando isso, aqui eu já começo a mostrar um pouco da minha autoridade. Então, mostro que, como se fosse o meu currículo, né? Tudo que eu já fiz, onde que eu estudei e tal. Mostra a autoridade. Aqui eu começo a falar dos benefícios, né? Apresento a nossa equipe, falo o que a gente considera que é benefício e explico por que esses benefícios são interessantes. Então, aqui você mostra um pouco e você gera um pouco de desejo também no seu cliente. Ó. Então, aqui eu falo de tudo que a gente entrega, ó, por que isso ajuda na obra, né? Entregamos resultados opostos da média do mercado. Aqui eu já começo a colocar um medinho no cara, porque isso aqui é real, tá? Isso aqui é muito real. A maioria dos projetos hidrossanitários, eles vêm com erros. Então, a média do mercado, ela é tenebrosa, Mostro aqui mais algumas soluções, né? Isso aqui eu gosto de mostrar porque são coisas que a maioria dos projetos não traz, né? São poucos profissionais que conhecem essas soluções aqui. E, além disso, muita gente me procura justamente para adotar essas soluções. Então, eu gosto de mostrar para já fazer esse link, já gerar esse desejo para ele também. Mais conforto e mais comodidade. Aqui eu mostro o nosso perfil de cliente, falo de mais alguns benefícios, né? Então, isso aqui, na real, todo mundo quer, né? Mas eu falo que são os nossos clientes que querem, eles que têm esse perfil aqui, ó. Tem um lar confortável e seguro, patrimônio valorizado, minimizar problemas, né? Falo do alto padrão também, mais uma forma de gerar desejo. Aqui é portfólio, mostra um pouco aí dos nossos projetos, de alguns detalhes que a gente entrega. E aqui eu começo a mostrar os meus subprodutos, a partir daqui. Então, isso aqui são subprodutos que eu tenho. Planilha com imagens, planilha no Excel, lista por ambiente, realidade virtual, realidade aumentada. Que mais? Tem os cadernos aqui, ó, caderno de recomendação técnica, caderno de uso e manutenção, o suporte, né? Aqui eu comento, olha, você vai ter aí um projeto feito e acompanhado por quem já colocou a mão na massa. Então, se você também já teve essa experiência, né, de tocar a obra, né, de mexer com o hidrossanitário na obra, é bom colocar, né, em relação ao seu projeto também, estrutural, elétrico. Se não, você pode falar só do suporte. A gente dá todo o suporte que precisa e tal. Então, você trabalha com o que você tem. A gente tem aqui a entrega premium, que é como se fosse um subproduto também, né, onde a gente imprime tudo e manda para o cliente. E aqui agora eu volto a falar, né,
volto não, eu falo dos benefícios emocionais intangíveis. Então, tipo assim, ó, a gente entrega tudo isso aqui, mas o resultado que a gente quer entregar de verdade é o que essa imagem aqui está representando. É uma obra limpa, uma obra sem desperdício de material, uma obra que vai ser eficiente. A gente pensa muito na obra na hora de projetar, e além disso, a gente pensa no conforto de quem vai morar naquela casa. A gente quer que você tenha um banho de hotel 5 estrelas, a gente quer que você tenha uma piscina super segura para você viver momentos ali felizes com a família, com os amigos, sem se preocupar com nada. O alto padrão, né, a água está muito presente, está muito presente ali no dia a dia, e a gente foca muito nisso na hora de fazer o projeto. Então aqui é o momento que eu convenço ele de que eu realmente estou comprometido com esses benefícios, que eu quero entregar isso para ele. Mas agora eu volto na dor, foco na dor novamente. Isso é muito bonito que eu acabei de te mostrar, mas se você optar por fazer um projeto mediano aí da média do mercado, são essas situações aqui que você vai conseguir. E aí eu falo um pouco, né? Aqui de novo, você pode focar naquele que ele comentou mais com você, ou fazer um geralzão, né? Como esse aqui que eu estou fazendo. E aí eu falo de muita coisa aqui que pode acontecer. Tem até o padre aqui com a marreta para quebrar tudo, na hora que precisa. Mas enfim. E aqui esse dado, né? Esse dado aqui é muito real e eu acredito que seja até mais que isso aqui, viu? 70% dos hidrossanitários eles vêm com erros normativos ou de dimensionamento, e esses erros podem gerar essas situações. Aqui agora eu mostro algumas provas sociais. Se você puder mostrar vídeo, se você tiver vídeo, o vídeo é mais impactante ainda. Porque aqui, ó, eu até vou mudar isso daqui a um tempo eu vou ver o que eu vou fazer. Porque eu não estou tendo tempo para ler os depoimentos junto com o cliente. E aí acaba que fica meio rápido demais essa etapa. Então eu vou passar a fazer essas apresentações com vídeos dos depoimentos, que vai ser mais eficiente ainda o cliente ouvir a pessoa falar bem de mim, né? Esse aqui é um outro depoimento que está no Instagram, e aí depois eu falo que eu mando essa apresentação para ele, peço para ele ler, né? Mas a gente sabe que talvez ele não vai ler isso. Agora é a hora de mostrar o processo, mostrar que você é um profissional dedicado e você tem um escritório organizado, tá? Então, esse aqui é o meu processo, eu não vou me alongar demais aqui, a gente está quase no fim da aula, mas você precisa detalhar o seu processo e falar para o cliente com clareza, né, o que é cada etapa e o que você precisa dele em cada etapa, né, para ele entender que o negócio é organizado, ó, aqui não é bagunça não, o cara realmente ele está organizadinho ali com o escritório. Falo aqui do programa de necessidades, é o escopo, né? Então, o que eu considerei nos valores que eu vou te mostrar? Considerei isso daqui, ó, é isso mesmo, meu amigo? Edificação residencial, 2 pavimentos, 6 banheiros, 2 cozinhas, lavanderia, ducha externa, água fria, água quente pressurizada, aquecimento com boiler, placas solares, mais apoio, sistema de distribuição como Unifold, mais modelagem da arquitetura. É isso mesmo, Léo. Então vamos seguir. E aí eu mostro os pacotes, que eu explico os pacotes para ele. Ó, esse pacote aqui é o mais básico, tem isso aqui, tem aquilo outro. Explico cada item aqui, pergunto se ele tem dúvidas sobre os pacotes. Falo para ele, olha, isso aqui é para te dar mais liberdade de escolha, tá? Então a gente pensa nisso também, porque de repente alguma coisa ali que você viu, talvez você não precisa, talvez você quer uma e não outra, então você tem essa liberdade. Você pode também já deixar claro que ele pode manipular os pacotes, fazer um pacote personalizado, por que não, né? E aí depois você calcula os valores para ele. E aí eu faço aquela estratégia de mostrar primeiro o pacote mais caro e depois eu vou mostrando os mais baratos, né? Esse projeto aqui a gente fechou, se não me engano, se eu não estiver enganado, o Aurora Essential, tá? Então se eu dou só esse valor aqui pro cara, talvez eu perderia essa venda, né? Mas ele optou por fazer essa daqui, que era o que cabia no bolso dele, talvez, né? E aí eu fechei esse projeto. Aqui eu falo do que está incluso, do que não está incluso, fala dos prazos e condições, então é bom deixar tudo muito claro, ter muita transparência aqui, isso também mostra o profissionalismo. Falar, por exemplo, de alterações, né, que é uma coisa que acontece bastante, e muita gente sofre, muito profissional sofre com isso aqui, porque acaba fazendo alterações e não ganha nada com isso, né? Fica perdendo tempo, fazendo retrabalhos ali, só para entregar o projeto e manter o cliente satisfeito. Então, se você deixa bem claro, já que na proposta, olha, você pode fazer alteração, mas se tiver algum retrabalho, a gente cobra.
né? E aí, coloca isso no contrato também, né? E aí fica tudo claro, combinado, não sai caro. E aí, o final, toda proposta tem que ter uma validade, mas o que mais importa aqui é o CTA, é o Call to Action. Então, aqui você pode falar, olha, e aí, chegamos ao fim, a proposta, o que você achou? Me conta aí suas impressões e tal. Ele vai falar que gostou. Eu acho que eu nunca tive um cliente que falou que não gostou da apresentação, mas vai que, né? Mas se ele falar que gostou, aí você já fala, bom, então, vamos assinar o contrato para a gente começar. Você está chamando o cliente para ação. Obviamente que nem sempre ele vai fechar com você de primeira. Ele pode ter algumas objeções, ele pode ter algumas dúvidas, e aí você precisa se preparar para contornar, para quebrar essas objeções aqui, ou pelo menos firmar um próximo compromisso com ele. Então, a maioria dos clientes que têm uma objeção e não quer fechar na hora, vai te pedir um tempo para pensar, 90%. E aí você fala, não, tranquilo, pode pensar de boas, ou talvez ele vai ver outras propostas, você fala, veja outras propostas, você vai ver que nem todos os profissionais oferecem o que a gente oferece. No meu caso, eu falo, não, eu sei que o nosso valor é maior que a média, mas é condizente, né? Tem toda uma explicação para isso, né? Eu falo com ele sobre isso, e aí eu pergunto, mas me fala então um dia que eu posso te chamar para a gente resolver, para você me falar se vai fechar ou não. E isso é você firmar o próximo compromisso, tá? E aí você vai anotar esse dia na sua agenda, nesse dia você vai voltar a falar com o seu cliente. E aí tem algumas estratégias para você fazer nesse meio tempo, para tentar aumentar as chances desse cliente fechar com você, mas essas estratégias não são bem o foco aqui da nossa aula de proposta. A apresentação da proposta é isso aí, turma. E aí as outras estratégias elas vão estar presentes lá no curso, né, no MED de gestão. Eu vou passar para vocês, ó, a gente está encerrando já, eu vou passar para vocês um template, esse template aqui no Canva, para vocês poderem montar a apresentação de vocês nesses moldes, né, da nossa. Então, se alguém não usa o Canva aqui, fica tranquilo que é muito fácil de usar. E aí, claro, né, você vai alterar aqui, você pode mudar a fonte, pode mudar as cores aqui, né, é bem facinho de mexer. E aí os textinhos aqui, ó, estão falando dessas coisas que eu comentei com vocês, né, de como preencher os espaços, né, sua logo, promessa relacionada com a dor, tem tudo aqui, sequência com imagens focadas na dor. Então, tá tudo descrito aqui. Isso aqui eu esqueci de tirar, né? Isso aqui não entra. Aqui você vai falando, só você ler que você vai conseguir preencher isso aqui. Você vai duplicando. O Canva é bem de boas, bem tranquilinho de mexer mesmo, tá? Falando nisso, na aula de ontem, a gente teve esse material aqui que vocês pediram, né? E aí eu fiquei de mandar para vocês. Aí o que a gente resolveu fazer? A gente ainda vai ter mais um bônusinho amanhã. Amanhã é a aula de projeto, né, de dimensionamento de boiler, placas solares e sistema com apoio. E aí vai ter um roteiro de cálculo também que a gente vai disponibilizar em PDF. E aí a gente vai disponibilizar esses 3 bônusinhos para vocês de graça, só que amanhã, na última aula. Então isso é uma estratégia para vocês virem para a aula amanhã também. Eu sei que amanhã é sexta, mas quem ficar amanhã com a gente também vai ter essa aula extra, tá? Essa aula não, esse bônus extra. E agora, vamos falar um pouco da mentoria. Vamos voltar aqui para a apresentação. Eu vou falar brevemente aqui, porque ontem a gente já mostrou, né, o básico da mentoria. E aqui eu vou fazer um resumo do que a gente falou ontem, e depois vou mostrar mais algumas coisas legais para vocês. Então, ontem a gente falou, né, que a mentoria tem esse poder de mudar a vida profissional de vocês, tá? Falamos sobre por que fazer uma mentoria. Na realidade, é um atalho, principalmente para quem já tem o seu escritório, para quem trabalha com autônomo ou para quem quer seguir uma carreira solo, né? Não trabalhar para outras empresas. Então, a gente quer sair de um engenheiro que talvez tenha muitas dúvidas, a gente quer chegar em um engenheiro especialista em hidrossanitário e especialista em gestão do seu próprio negócio também.
Nosso foco é ganhar muito dinheiro. Nosso foco é esse, claro. Contei um pouco para vocês sobre a minha história, sobre o que me motivou, né, a buscar mais conhecimento, a ir além do que eu achava que eu poderia ir. E aí vocês, né, refletiram um pouco também sobre a jornada de cada um até aqui e o que vocês precisam para alcançar os objetivos mais além. Então, a mentoria é isso, é um atalho, 7 anos, né, de conhecimento que eu adquiri e eu condensei para vocês fazerem aí a absorção desse conteúdo dentro de um ano, tá? Falamos de alguns bônus que a gente tem aqui para a mentoria, né? Os 5 primeiros inscritos ganham uma vaga gratuita no curso OQN. Eu não sei se isso aqui já preencheu, tá? Sinceramente, eu não estou envolvido ainda com os resultados das vendas. Tem esse outro aqui também, que é para os 10 primeiros, uma consultoria individual comigo, para falarmos de qualquer tema aí, pode ser de projeto, pode ser do escritório em si. Acesso à comunidade, entrar para o time da Aurora, que é um dos bônus mais legais que eu acho. Então, um dos objetivos da mentoria é a gente conseguir mais pessoas para trabalhar aqui com a gente nos nossos projetos. Então, eu vou pegar pessoas da mentoria para nos ajudar com os nossos projetos reais. Kit de documentos profissionais. Isso aqui foi uma coisa que eu não consegui mostrar ontem para vocês, mas vou conseguir mostrar hoje. Vamos lá? Vamos lá. Cadê você? Cadê? Tá aqui. Bom, então a gente tem, ó, tem 2 páginas de venda, né? Essa página aqui é da mentoria, para quem quer comprar a mentoria. E essa outra página aqui é para quem quer comprar só um curso ou outro, ou os 2 cursos e abrir mão da mentoria. Então aqui já está disponível a ementa, ó, a ementa, mas eu quero mostrar primeiro os materiais. Então, materiais que a gente tem, ó, para o projeto, para o MED Projetos, planilha de briefing, planilha de checklist para análise de arquitetura e pré-compatibilização, template hidráulico com famílias e detalhes no Revit 2024, mesma coisa para esgoto, mesma coisa para o pluvial, planilha de dimensionamento hidráulico, dimensionar reservatório, boiler, placa solar, vaso de expansão, perda de carga, tudo que precisa ser dimensionado. Planilha de análise de perfil térmico para dimensionamento de apoio. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui eu acho que só a gente e mais uma pessoa no Brasil tem, que é o Otton, lá da Calef. Modelo de caderno de recomendações técnicas, modelo de caderno de uso e manutenções, que são 2 dos nossos subprodutos mais queridinhos aí, nossos clientes adoram esses produtos aí. Pasta com texturas, que utilizamos os nossos renders, então aqueles vídeos, aquelas imagens que vocês veem, que a gente posta lá no Instagram, a gente usa essas texturas para fazer elas, tá? E pasta com imagens de peças e conexões. Essa pasta aqui serve para montar as tabelas com imagens, tá? Não é só para a gente ter as imagens à toa, não, das conexões. E aí, no curso de gestão, a gente tem ainda mais coisas, ó. Modelo de formulário de pré-briefing, que foi esse que eu mostrei para vocês no começo da aula. Planilha de custos e de precificação, então para você montar e estruturar ali os custos do escritório, né, precificar os projetos. Modelo de apresentação de proposta, vocês vão ter, né, quem tiver na aula amanhã vai ter esse template aqui. Quem tiver no curso não precisa baixar isso daqui, porque já vai ter essa proposta aqui, ó. Essa proposta aqui montada, vai ter os 2, na verdade, né? Então você pode escolher, pode usar as imagens que já estão prontas. Que mais? Temos ainda modelos de contratos. Eu pulei aqui. Planilha de gestão de propostas e projetos. Então, você gerir as propostas que chegam, os projetos que estão em andamento, é muito importante. Modelo de contratos, contrato de projeto, contrato para colaboradores. Planilha de briefing, né, que é o briefing mesmo, para a hora de começar o projeto, é diferente do pré-briefing, tá? Não é um formulário, é uma planilha. Planilha de checklist para análise de arquitetura e pré-compatibilização. Isso aqui tem nos 2, né? Tem tanto no de projeto quanto no de gestão, que são documentos importantes nas 2 áreas. Modelos de atas de reunião. Então, a gente faz atas de reunião para deixar tudo registrado, vocês vão ter esses modelos também. Formulário para pesquisa de satisfação com os clientes. Planilha de planejamento anual, trimestral e mensal com OKRs, é o que a gente usa para fazer o planejamento do ano do escritório. Planilha de fluxo de caixa, planilha de gestão de colaboradores,
modelo de formulário de feedback dos colaboradores, modelo de formulário para processo seletivo, manual de criativos para tráfego pago e planilha de funil de vendas para leads. Então, quando você for fazer tráfego pago, você vai querer saber ali quantos leads estão entrando, qual é o custo por lead. Então, isso aqui ajuda nisso. Então, é basicamente tudo. Tudo que a gente tem aqui na Aurora Engenharia, vocês vão ter também. Voltando para a apresentação, o que mais que a gente tem aqui de bônus, né? Tem as aulas comunitárias, né? Inclusive, aqui sobre tráfego pago vai ter uma aula também, ó. A gente vai ter esse manual para criativos de tráfego pago e vai ter ainda uma aula extra que a gente ainda não colocou aqui como bônus, porque ela já vai entrar direto nas aulas, né? Não vai ser um encontro comunitário. Então, a gente vai ter uma aula aqui com a Emanuela, da Amanco, ela vai falar de sistema sifônico para pluvial. O Moisés e o Clóvis, a gente vai falar de ventilação de esgotos. O Edmar, da Texas, a gente vai falar de pressurização, de bombas, todos os sistemas e soluções que a Texas consegue entregar. O Otton, da Calef, vai dar uma aula também sobre as válvulas de segurança, válvulas que são importantes ali na pressurização. Juliano, da Tolls, vai falar sobre controladores, sobre automação, que é algo que a maioria dos projetistas não domina, né, e é muito importante. Kenji, da Solis, vai falar ali sobre os sistemas de modo geral. A Solis é muito legal também. O Moisés vai voltar para falar sobre manifold, e o Clóvis vai voltar com o Gustavo para falar sobre piscinas. E ainda vai ter uma aula com o Eric também, sobre Revit, sobre representações. Então, tem vários bônus aí. E aí a gente viu o investimento, que eu sei que não é um valor irrisório, galera, mas a gente viu ontem que é o que vale, tá? É o que vale, e você consegue facilmente esse retorno de volta com no máximo 2 projetos. Acho que não precisaria de 2, não. Só um projeto você já consegue esse investimento de volta. E aí, o que mais que eu quero mostrar aqui? Aqui no site tem os bônus, né? Tem o valor aqui, ó, de cada curso. Tá? Então, o MEDG, com foco na gestão, ele está saindo aqui a 997 à vista, ou 12 de cento e pouquinho. MEDP, foco em projetos, 1.997 à vista, ou 12 de 200 e pouco. E se você comprar os 2 cursos juntos, você tem um descontinho aqui, tá? E ele sai por 2.497 à vista, ou 12 de 258,25. Isso aqui são os cursos. Se você quiser a mentoria, né, que tem mais algumas vantagens que eu comentei, tem ali as aulas comigo, né, 12 encontros comigo, tem os outros bônus, o bônus do Eric Bin, o bônus da mentoria individual comigo também, e aqui a ementa dos cursos. Manda o link, vou mandar o link. Vou mandar o link aqui da mentoria, ó. Esse primeiro link aqui que eu estou mandando no chat é da mentoria. E o segundo link que eu vou mandar é só dos cursos, tá? Adson, já comecei a maratonar o curso, não vejo a hora dos demais módulos. Boa, você já viu todas as aulas disponíveis, Adson? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, galera, a ementa, né? Isso aqui também ficou faltando a gente mostrar ontem, para vocês saberem direitinho quais são as aulas. Cadê você? Aqui. Quando vai liberar os próximos módulos? Semana que vem já libera, tá? Vai ser liberado semanalmente. Vamos aqui pelo projeto de alto padrão. Esses 3 aqui já estão disponíveis, se eu não me engano. Então, o módulo inicial, né? Mais uma introdução mesmo. O módulo de análise, a gente tem aqui ao todo, acho que 20 e poucas, 28 análises, né? Em 14 aulas. Inclusive, tem uma atividade. Essa atividade a gente vai ter uma aula ao vivo para corrigir ela juntos, tá? E depois tem o módulo 3 de iniciando o projeto. Então, aqui a gente fala sobre as etapas de pré-projeto, briefing, análise de arquitetura e pré-compatibilização, e depois a gente vem para os módulos mais técnicos, né? Primeiro, o módulo 4 aqui de esgoto. Então, tem muita aula aqui, ó. A gente fala de materiais, zona de sobrepressão, caixa de espuma, tabelas da norma, esgoto primário, esgoto secundário, ventilação, ventilação seca e molhada, ventilação com VAA, tipos de sifão, tipos de ralo, clean-out, o que causa entupimento. Aí entra esgoto de banheiro, a gente aborda vários tipos de banheiro aqui, ó, com banheira, com mictório, com bidê, bacia suspensa. Depois vai para a cozinha,
cuba simples, calha úmida, máquina de lavar louça, cuba dupla, triturador, triturador com lava-louças, caixa de gordura, cozinha em ilha, chopeira, e aí tem uma aula de esgoto de cozinha na prática, depois esgoto de lavanderia, uma máquina e um tanque, uma máquina e 2 tanques, 2 máquinas e 2 tanques, máquinas sobrepostas, lavanderia com ralo de piso, dimensionamento de barrilete de ventilação, dimensionamento de caixa sifonada, válvula de retenção de esgoto, peças e conexões na prática, tem 5 aulas aqui, e testes do Sifão Expert. Essa aula foi uma das últimas que eu gravei, tá bem legal. Depois, pluvial, hidráulico, deixa eu abrir, o pluvial acho que é um dos menores, o pluvial é bem simples de dimensionar, então aqui a gente fala de todos os parâmetros de dimensionamento, a intensidade pluviométrica, coeficiente de runoff, tempo de concentração, tempo de retorno, calhas, condutor vertical, condutor horizontal, materiais e elementos, exemplo de dimensionamento, sistema de reuso e ainda uma aula extra aqui de dreno de ar-condicionado. Na hidráulica, ó, a gente tem materiais da hidráulica, pressão de entrada, manifold de entrada, curvas, joelhos, ar e golpe de arite, cavitação, espaço para sala técnica, reservatório de água fria, ligação de 2 ou mais reservatórios, tem a parte de dimensionamento só de água fria, depois entra pressurização, como escolher o pressurizador, água quente, pressurização pré-boiler, itens de segurança, pressurização pós-boiler, boiler parte 1, parte 2, placas solares, fração solar, sombreamento, circulação entre boiler e placa, circulação forçada e termosifão, aquecimento auxiliar, válvula misturadora, recirculação de água quente, autoflow, isolamento térmico, manifold, automação e controle, conexões, anel de equalização, dimensionamento com água quente, hidráulica do sistema de reuso e traçado geral do projeto hidráulico. Ufa, tem muita coisa. Vou tomar água. E aí depois vai ter o módulo do projeto no Revit, tá? E aqui as aulas não estão todas certinhas, porque elas estão bem resumidas, né? Vai ter muito mais aula do que realmente tem aqui. E por último vai ter o módulo de documentação. Esse módulo aqui também não está 100% pronto. Documentos do projeto e produtos extras que você pode vender. Subprodutos, né? Vou ensinar vocês como fazer. Outra coisa, pessoal, quem quiser comentar lá em qualquer post nosso recente do Instagram, falar sobre mentoria ou sobre curso, vai receber o link também. E se vocês quiserem ver a ementa aí, ó, é só clicar no link que eu mandei aí para cima, né, nos dois. Aqui, ó, o curso de gestão, dá para ver também, ó, todas as aulas que tem. Então a gente começa com um módulo meio que introdutório, né, de pensando como empresário. Falamos muito de planejamento, posicionamento e cultura. Wesley Bryan, parte de manifold, recirculação e apoio solar, são todos calculados em aula? Sim. A gente tem a planilha e a gente mostra como que é feito o cálculo também, tá? E claro, né, vocês vão ter a planilha. Aí aqui tem o módulo financeiro, né, para falar de precificação, para falar de custos, vamos falar de impostos também, planejamento tributário, parte de vendas. Está aberto até o de vendas? Alguém que está com o curso aí sabe me falar se o módulo de vendas já está aberto também? Mas aí tem introdução, tem os produtos e subprodutos, prospecção passiva e ativa, a proposta, né, que foi meio que a aula que eu dei para vocês hoje, exemplos de apresentação de proposta, follow-up e objeções, aqui são as estratégias, né, para você, depois da proposta, convencer o cliente a fechar, exemplo de abordagem, fechamento e contrato e análise de dados. Depois vai ter o módulo de marketing, então aqui tem vários itens, né, como definir a persona, o posicionamento em redes sociais, estratégia de conteúdo, funis de geração de demanda e canal de venda, parcerias, tráfego pago e o site. Gestão de pessoas, o de vendas está aberto sim. Legal, então 3 módulos já no curso MED G, né? Aqui gestão de pessoas, né? As pessoas a gente sabe, né? É o ativo mais importante de uma empresa. Então, como gerir as pessoas é um conhecimento, assim, essencial. Jurídica e contabilidade, isso aqui ainda vai ser colocado lá. Módulo de controle de qualidade e o módulo de conclusão. Então, essas aqui são as aulas, vocês podem acessar o link aí, tá? Para ver melhor com calma, né? Eu falei quase tudo aqui já, mas se vocês quiserem podem acessar. Então, a gente tem, né?
a opção para vocês pegar um curso individual, os dois cursos juntos, ou o que a gente recomenda, que é a mentoria. A mentoria vai ser uma solução completa, mais garantida para vocês. Mas os dois cursos também, eles vão ajudar demais. São conteúdos excelentes. Tem muita coisa aí que eu nunca vi ninguém oferecer aí no mercado de cursos. E olha que a gente tem muitos cursos, né? Tem muitos cursos por aí. Muita gente faz curso. Bom, vou abrir agora, galera, para vocês tirarem dúvidas, se tiverem. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar, fazer alguma pergunta? Podem mandar aí no chat. Como ocorrerão as reuniões mensais da mentoria, né? Boa pergunta. A gente vai esperar fechar as vendas para que tenha o grupo formado já, e aí a gente vai definir em conjunto, né? Vamos definir uma data que todo mundo possa, né? Um horário também, e aí a gente vai marcando mês a mês. Tá? Vai ser dessa forma, assim, eu acho que é melhor para atender a todos. Em relação a como você conseguiu inicialmente trabalhar com construtoras ou incorporadoras, foi prospecção ativa, Léo? Olha, o Alisson, eu dei uma certa sorte, tá? Na verdade, foi prospecção passiva. Mas por quê? Porque eu não sabia fazer prospecção ativa. E quando eu aprendi a fazer prospecção ativa, eu já não precisava muito fazer ela, né? Então, meio que eu dei essa sorte, mas se eu tivesse feito a prospecção ativa lá atrás, talvez teria sido muito mais fácil para mim. O correto é você começar com a prospecção ativa. E a passiva vai ser fruto do seu trabalho ali, em cima do marketing, em cima do seu posicionamento aí, principalmente na internet, né, rede social, site, etc. Mentoria vai ser individual. A mentoria é em grupo, tá, Thiago? Mas vão ser poucas pessoas, então acredito que vai ser um grupo bem tranquilo de eu manejar ali, de eu conseguir dar suporte para todo mundo. E aí, a parte individual é o bônus, né? Os 10 primeiros, eu não sei se já fechou esse bônus, se já completou, mas os 10 primeiros da mentoria vão ter uma consultoria individual comigo. Então, tem esse bônus aí. Mas, via de regra, a mentoria mesmo, ela é coletiva, tá? Mas, de novo, né? Poucas pessoas. Qual vai ser o prazo que o curso vai ficar disponível com vagas abertas? Você fala o prazo para a pessoa poder comprar? Olha, a gente não falou uma data específica. A gente pensou em quando não desse mais para aceitar mais pessoas na mentoria, por exemplo. Chegou e já tem 30 pessoas já. 30 já é muito, então vamos fechar. E assim, todo lançamento tem um começo e um final, né? Então, eu acredito que vocês vão poder comprar aí, o carrinho vai ficar aberto nesse mês de agosto, durante esse mês de agosto aí. Mas não sei te falar o dia certinho, tá? Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar aqui para vocês. Vai analisar projetos nos encontros individuais? Sim, sim. Você fala os encontros dos bônus, né? Do bônus dos 10 primeiros. A gente pode fazer o que a pessoa quiser nesse encontro, tá? Ele é livre. Então, se a pessoa quiser. Ô, Adson, boa noite, até amanhã, valeu. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer um diagnóstico do escritório dela, da empresa dela, para a gente ver o que ela deve fazer primeiro, se ela deve estruturar os processos, ou se ela deve investir mais em marketing, mais em tráfego pago, ou se ela deve fazer um processo seletivo. Então, a gente faz esse diagnóstico também, se a pessoa quiser. Então, se tiver um projeto para mostrar que ela está trabalhando, também é uma boa.
os encontros mensais da mentoria, eles não são individuais. E aí, isso é uma pergunta boa, porque eu não defini qual vai ser o tema de cada encontro. Eu prefiro estudar todo mundo que estiver na mentoria, ver o momento de cada um, e aí definir em conjunto o que vai ser melhor da gente abordar nesses encontros, o que vai ser mais, digamos assim, vantajoso, né, para a maioria ali. Então, pode ser que tenha alguém ali que está muito no começo, que está abrindo o escritório agora, e outro que já está mais um pouco avançado, né, já está fazendo prospecção e tudo mais. E aí a gente vai definir isso em conjunto, para ser vantajoso para todos. Deixa eu mostrar uma coisa legal aqui para vocês, ó, que é o calendário de eventos do MED. Deixa eu ver, será que tá dando para vocês verem? Vou aumentar aqui, dar um zoom aqui. Então, aqui no mês de agosto, a gente está aqui no lançamento, do dia 16, do 6 ao 13, né? Módulo 1 e módulo 2, isso aqui é para o projeto, para o MED-P, tá? 13/8, a gente vai ter um evento, né, que é uma atividade do módulo 2, é uma atividade relacionada com análises, vai ser uma aula ao vivo. Depois do dia 13 ao dia 20, a gente vai abrir o módulo 3, que é o módulo iniciando o projeto. Eu acho que está aberto já esse aqui, não? Alguém deve ter aberto lá, sem querer. Mas não tem problema. Se não tiver aberto, vai abrir dia 13. Aí dia 20 abre o módulo 4, que é o esgoto. Dia 26 a gente vai ter um evento ao vivo, ainda não foi definido esse tema, a gente ainda vai ver direitinho. Dia 27 já está marcado aqui o encontro com o Clóvis e o Moisés. Tá aqui tema a definir, mas a gente vai falar sobre ventilação de esgoto, a gente já definiu. Isso aqui já vai ser somente para os alunos, tá? Dia 27 vai abrir o módulo pluvial, e aí dia 3 vai ter o encontro ao vivo com a Emanuela. A gente vai falar sobre sistema sifônico. Módulo hidráulico vai abrir dia 3. Dia 5/9, abre o carrinho, não sei, acho que isso aqui ficou perdido aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Deve ter copiado ali e colado sem querer. Dia 9 vai ter o encontro ao vivo da Texas com o Edmar. A gente vai falar sobre bombas, pressurizadores e tudo mais. Dia 16, encontro ao vivo com o Juliano, da TOLS, falar sobre controladores, automação. Dia 17, o Moisés volta para falar sobre manifold. Dia 17 também abre o módulo do Revit, 17 de setembro. Dia 24 a gente vai ter um encontro ao vivo com a Solis. Quem vai fazer esse encontro provavelmente vai ser o Kenji, também vai ser somente para alunos. Dia 25/9, encontro ao vivo com o Clóvis e o Gustavo, do Conexão Hidráulica, falar sobre piscinas. E dia 25/9 também, na verdade isso aqui ainda falta confirmar essa data, mas tem um encontro com o Eric Bin, né, para falar sobre Revit e representações. Em outubro, a gente abre o módulo 8, né, documentações extras e projetos. Aqui ficou faltando a data da Calef, mas já tem essa data aqui. E aí, a gente ainda vai poder ter outros encontros também, tá, galera? Eu ainda estou tentando firmar novas parcerias. Inclusive, eu esqueci de falar mais cedo, mas ontem alguém até sugeriu para a gente trazer uma aula com o pessoal do Augen. E eu falei com o Juan, que é o dono do Augen, e ele ficou super, super disposto, foi super aberto a isso. Só falta a gente combinar os detalhes, mas é quase certeza que vai ter também a presença do Augen. Então a gente tem aí, graças a Deus, tem muita gente grande apoiando o nosso curso e a nossa mentoria, né? Muita gente boa aí que vai ajudar a gente a enriquecer ainda mais o nosso curso. Vai ter algo sobre piscina no curso? Vai ter só esse encontro com o Clóvis e o Gustavo. A gente não vai abordar diretamente os projetos de piscina, pelo menos não por enquanto. O módulo que fala sobre recirculação e boiler, abre quando? É o módulo hidráulico esse, vamos ver aqui. Módulo hidráulico vai abrir dia 3 de setembro. Um pouco menos de um mês aí para ele abrir. Antes dele abre o pluvial e o esgoto ainda, né?
Mais dúvidas, pessoal? Quem tiver dúvida pode ir mandando aí. Que aí, assim que vocês não estiverem mais dúvidas, eu vou encerrar aqui. Quanto tempo fica disponível o acesso ao curso? 1 ano, tá, Felipe? 1 ano de acesso. Dá tempo de sobra aí para você ver e rever todas as aulas. Pessoal, e aí lembrando que amanhã é nossa última aula do evento gratuito, né? Vamos falar aí de dimensionamento, boiler, placas solares e apoio. A gente vai usar um projeto de exemplo, né? E vai ser o mesmo projeto que eu vou usar no curso para fazer o projeto no Revit para vocês. E aí, acesso à comunidade após esse 1 ano. O acesso à comunidade é só o tempo que você tiver dentro do curso, dentro do MED. Mas você vai poder renovar, né, com um valor bem menor aí do que o valor atual de compra, tá? Aí eu estava falando da aula de amanhã, né? E aí amanhã vamos fechar o evento. E os materiais que a gente colocou são três, né? Primeiro o mapa mental, depois esse template aqui, para você montar as suas propostas, e o material de amanhã, que é o roteiro de cálculo, né, para você dimensionar ali, a gente vai disponibilizar dentro da reunião aqui, dentro do Meet, vou colocar o link no chat. Então, quem não ficar até o final da reunião não vai conseguir pegar esse link, tá? O pessoal está me lembrando aqui, ó, que dia 13 a gente vai ter uma aula inicial para a mentoria. Essa aula inicialmente a gente pensou de fazer ela fechada, mas pode ser que a gente abra ela. Que na verdade é aquela aula que eu comentei do exercício, né? No módulo 2 do projeto ali tem um exercício de análise. E aí talvez a gente abra essa aula para todo mundo também, mas a gente ainda não resolveu, tá? Bom, vamos encerrar, né, turma? Acho que já sanamos todas as dúvidas. Os links estão aí, estão lá no grupo do WhatsApp também. Quem quiser é só olhar com mais calma aqui, tá? Os dois. Lembrem-se que são dois sites diferentes, né? Então, um é só para mentoria, o outro é para cursos, né? Para os cursos propriamente ditos. E aí eu vejo vocês amanhã, então, na última aula, tá? Ah, e aqui também, ó, esqueci de falar, mas tem o suporte, tá? Dentro. Se você fez a compra e não conseguiu, por algum motivo, finalizar, tem um link aqui para você falar com alguém para te ajudar, tá? Valeu, Rafael. Boa noite. Até amanhã. Valeu, galera. Vou encerrar aqui e nos vemos amanhã na última aula do evento. Até mais.